Duplo Expresso. Olá, membros da comunidade do Duplo Expresso. Essa é uma live especial. Vim aqui dessa vez, eu aqui sozinho, passar para vocês uma informação que eu recebi mais cedo. Importante. Espera aí que eu tô problema do fone aqui. Esse fone tem um isolamento, senão não tem um retorno muito bom da minha própria voz. Agora sim, uma informação relevante que eu recebi mais cedo hoje, como reflexo de um dos assuntos que nós discutimos no programa de hoje de manhã. A gente falou ali no final, bem mais para o finalzinho do programa, a questão da mensagem ao partido, de lá no... A exemplo, e a cachorrada aqui não está colaborando. Fica quieta aí. Psh. A questão do financiamento de campanha. Esse ano, como a gente sabe, a situação está muito difícil, em especial para o Partido dos Trabalhadores, porque os empresários sabem que tem um partido apenas para o qual eles não podem dar caixa 2, que é o PT. Os demais estão tendo caixa 2 à torta e à direita, até com relatos na imprensa. Tempos atrás, a Helena Chagas publicou lá no site dela dizendo isso, que vai rolar mesmo, caixa 2, que todo mundo sabe. Sim, sabe que pode para todos, menos para o PT. E a gente sabe que a regra no Brasil sempre foi das eleições serem financiadas através do caixa 2. Então é mais um mecanismo de apertar o garrote para tentar matar a sigla do Partido dos Trabalhadores. Só que olha que interessante, esse garrote financeiro eleitoral, ele não se dá da mesma maneira em todas as tendências, as alas internas do Partido dos Trabalhadores. E hoje de manhã a gente falou sobre isso. Nós recebemos relatos dentro do partido que a campanha dobradinha entre o deputado Paulo Teixeira, que é da mensagem ao partido, aquela tendência que armou a cama de gato ao longo de anos, ocupando cargos no Ministério da Justiça, em que o presidente Lula mais tarde acabou caindo, com a aprovação daquela pauta muito repressiva e dando poderes de ditadura para poderes não eleitos do Judiciário e Ministério Público, em prejuízo dos poderes eleitos, do Executivo e do Legislativo. Como eu falei nessa manhã, esse pessoal que nunca teve voto internamente no PT, eles têm muitos diplomas, mas não tem voto. Quem tinha voto era a ala sindical, a ala operária do partido, a ala popular, que é a ala do presidente Lula. Como eles não têm voto, eles não dão muito valor ao voto. Então, embora tenham chegado a ocupar cargos no governo, no Ministério da Justiça, através do voto no presidente Lula, assim que eles se instalaram lá, começaram a minar o poder do voto e dando poder ditatorial e autonomia maior do que era previsto constitucionalmente ao Ministério Público, por exemplo, com aquela história de indicar o primeiro da lista, e ao Judiciário, a pauta que deu poderes ditatoriais. Então, o aumento das possibilidades e a diminuição dos controles sobre a decretação de prisão preventiva, a lei da delação premiada, a lei da organização criminosa, a lei antiterrorismo, que pode enquadrar muito facilmente movimentos sociais, tudo isso foi obra dessa tendência dentro do PT, mensagem ao partido, aquela que tem diploma, mas não tem voto. Agora a gente vê também, que essa informação que eu queria passar para vocês, já tinha antecipado um pouco hoje de manhã, que é a tendência que não só tem diploma, mas que tem muita grana, e que não se preocupa com repressão do Judiciário e do Ministério Público com relação à Caixa 2 e à abundância de financiamento eleitoral. Muito diferentemente da ala do presidente Lula, a ala popular sindical, que a gente está vendo aí ser perseguida pelos aparelhos repressivos do Estado. Então, eu queria falar que eu recebi um relato depois do programa dessa manhã, em que eu dei uma pincelada nesse tema. Recebi um relato de uma fonte dentro do PT, um membro fundador do Partido dos Trabalhadores, me mandou um relato. É um áudio? Estão me falando que a minha câmera está desligada. Olha só, é verdade. Obrigado aí, pessoal que me avisou. Cortei a imagem para mim. Então, a primeira parte ficou com a nossa vinheta e a nossa voz. Não vou repetir tudo agora. Então, continuando. Obrigado aí quem me avisou que eu estava com a câmera cortada. Esse é o problema de fazer live sozinho, né? A pessoa não tem ajuda aí na retaguarda técnica para me avisar. Mas então, continuando aqui. Eu recebi um relato mais detalhado com relação à abundância financeira, o mar de dinheiro inclinada à mensagem ao partido, que é a tendência que sempre antagonizou internamente dentro do PT
a tendência do presidente Lula, que a do presidente Lula era a antiga articulação, depois virou campo majoritário, hoje em dia é construído um novo Brasil. Essa mensagem ao partido surge ali, esses quadros já estavam no PT, mas ela surge em 2005 com aqueles que estão fustigando internamente, flagelando o presidente Lula e a sua ala durante o mensalão. Então, em vez de fechar ali um espírito de corpo e proteger o partido, não. Começaram com aquela história de autocrítica, de que tinha que refundar o partido. Então, membros, expoentes dessa corrente mensagem ao partido, a que tem diploma, mas não tem voto. O ex-ministro Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, impulsionou essa agenda legislativa anti-voto. O José Eduardo Cardoso, idem, também ministro da Justiça, e também, quando lá impulsionou essa agenda anti-soberania popular, de empoderamento de poderes não eleitos em prejuízo dos poderes eleitos. O próprio Fernando Haddad, até outro dia, era dessa tendência e agora só no arranjo para eleição passou para a tendência do presidente Lula. Quem mais? O Tarso Genro, o Paulo Teixeira, o deputado federal, que era um dos três, junto com o Vadi Damus e o Paulo Pimenta, que monopolizaram a defesa político-administrativa do presidente Lula lá no Congresso Nacional, defesa que não defendeu os interesses do presidente Lula, como nós vimos provando desde o ano passado com o nosso trabalho aqui no Duplo Expresso. Nós falamos longamente sobre isso de manhã, se você está interessado sobre isso, vai ver o compacto que nós fizemos, já está lá publicado no duploexpresso.com, o resumo do programa dessa manhã, isso está explicado em detalhes lá a atuação desses deputados. Mas essa fonte, o membro fundador do Partido dos Trabalhadores, me falou que, tinha me relatado já essa situação, que nesse ano, olha só, em que todos os holofotes estão voltados para o Partido dos Trabalhadores, nesse ano, lá em São Paulo, a campanha dobradinha para deputado federal do reeleição desse deputado Paulo Teixeira, da Mensagem ao Partido, e do seu irmão Luiz Fernando para deputado estadual, também da Mensagem ao Partido, está com muito dinheiro, e parece até que tem mais dinheiro, veja só, do que a campanha para governador do Luiz Marinho, que é da ala do Lula, ele que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, foi ministro do Trabalho do presidente Lula, é da ala do Lula. E parece que a ala da Mensagem ao Partido, essa chapa aí dobradinha para deputado federal e deputado estadual, tem mais dinheiro do que para governador, e um dinheiro assim que há dúvidas, está contabilizado, mas de qualquer forma, seja contabilizado ou não, ou seja, seja Caixa 1 ou Caixa 2, o que é certo é que as pessoas no partido estão maravilhadas. Como é que esse pessoal não tem medo da fiscalização e punição por esses órgãos que estão perseguindo o PT, o Ministério Público e o Judiciário, porque a gente sabe que quando precisa, o Ministério Público, como fez na Lava Jato, criminaliza até Caixa 1. Lembra da Lava Jato? Que eles falaram que doações legais eram corrupção também, que era superfaturamento. Então, mas esse pessoal, eles não têm medo nenhum. Aliás, porque esse pessoal do Mensagem ao Partido tem uma relação muito estreita com o Ministério Público e o Judiciário, quem sabe seja por conta disso, que eles não temem mesmo essa questão, nenhuma forma de controle aí dessas autoridades que perseguem outras alas do PT. Então, eu recebi um relato dessa fonte detalhando mais essa ascensão montado não só nesse arcabouço legislativo, que é na verdade um calabouço, mas também muita grana, e me falando que não é de hoje, não é dessa eleição, há muito tempo essa ala da Mensagem ao Partido está montada na grana, e segundo esse relato, esse dinheiro viria da finança internacional, que está tentando tomar por dentro o PT, não só atacar por fora com o Judiciário e o Ministério Público, mas também por dentro tentar suplantar a corrente verdadeiramente popular do presidente Lula para transformar o Partido dos Trabalhadores, esse partido que era operário na sua origem, mesmo formada por sindicalistas, assim, de uma maneira autônoma, transformar numa espécie de partido democrata americano, né, ficar discutindo pautas de valores e a questão econômica de conflito de classes, né, o velho conflito de classes, e falar do conflito da soberania nacional entre o centro do capitalismo, do império,
e as suas províncias rebeldes, se ela deve se rebelar ou não, ou seja, o conflito soberania versus imperialismo, esse também não se fala nessa nova esquerda, entre muitas aspas. Tampouco se fala do velho conflito de classes lá, luta de classes do velho Marx. Esse pessoal também não fala disso. Eles gostam muito de pautas pós-modernas, pautas identitárias, sustentabilidade, ecologia, mas as coisas dramáticas, como a luta de classe e a soberania, isso não é tratado. A gente vê, inclusive, na discussão do Fernando Haddad, ele que vem dessa corrente, no programa, na discussão dele é ausente. Ele até que semanas atrás falou que a Venezuela e a Nicarágua não seriam democracias, e aí falou, porque lá tem golpista de um lado, golpista do outro, mas reduziu a uma disputa paroquial, sem dizer que se a esquerda ali é golpista, a gente pode até discutir isso, é uma discussão, ela está sitiada pelo Império. E ele, naquela oportunidade, foi contra a posição oficial do Partido dos Trabalhadores. A gente mostrou notas do PT em solidariedade tanto à Venezuela como à Nicarágua, como a posição do próprio Lula, que na presidência disse que a Venezuela tinha excesso de democracia, que tinha eleição todo ano. Lá o Hugo Chávez fazia eleição, referendo, plebiscito todo ano. Então, eu recebi esse relato mais detalhado de uma das pessoas que tinha me passado a informação viu essa menção no programa de hoje, passou um relato. Eu não vou tocar esse áudio, porque evidentemente poderia identificar essa fonte. Então, por isso que eu estou com esse fone aqui hoje, eu vou ouvir e vou repetir com as adaptações para a pessoa não ser identificada, evidentemente, o que essa fonte passou detalhando essa ascensão fulgurante, meteórica da mensagem do partido internamente, em detrimento da corrente verdadeiramente popular e operária do PT, que é a tendência do Lula. É muito interessante, muito revelador. Vou colocar aqui e quero avisar o pessoal, os gringos aí que estejam assistindo, não adianta pegar esse áudio, porque para áudio sensível eu nem recebo e nem mando por WhatsApp, é por aplicativo de mensagem seguro. Então nem adianta tentar ir buscar, usar programa Echelon e o caramba, tentando identificar a fonte. Não adianta, que o nosso protocolo de segurança é altíssimo. A gente tem os melhores orientadores nesse campo. Vou ver aqui o áudio, então eu vou transcrever. Vamos começar aqui. Falando mais sobre a questão da dobradinha do Paulo Teixeira, o irmão dele, Luiz Fernando. A fonte reparou, que a gente mencionou isso no programa hoje. Serviu para começar a denunciar o pessoal do Plano B, que é mesmo a mensagem ao partido, que foi cooptada pelo capital financeiro externo, e que realmente é esse capital financeiro externo que está financiando há muito tempo essa tendência, inclusive esses dois irmãos em São Paulo. O Luiz Fernando, irmão do Paulo Teixeira, aportou lá em São Bernardo, obrigando o então prefeito, que era ministro do Lula, o Luiz Marinho, que é da corrente do Lula, a construir um novo Brasil, a antiga articulação, antigo campo majoritário. Obrigaram o Luiz Marinho a colocar o Luiz Fernando, irmão do Paulo Teixeira, em uma das pastas. Quando ele foi colocado, ele não era nada, não tinha nenhum cargo, deputado, nada. E ocupando essa secretaria, ele conseguiu se projetar para se lançar na disputa para deputado estadual. E já chegou lá montado em muito dinheiro. E conseguiu se projetar e se eleger, e o deputado conseguiu se eleger deputado federal, e o irmão Luiz Fernando, deputado estadual. Continuando aqui. Isso ainda era no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Quando o Luiz Fernando foi para o ABC, para São Bernardo, ele conseguiu bancar, tinha um esquema financeiro forte por trás. Aí aqui são algumas informações de outros trabalhos que nós estamos fazendo, então não vou entrar nesse detalhe, peço paciência que vocês aguardem um pouquinho mais. Uma informação coisa que vai vir aí mais para frente, coisas que nós estamos trabalhando aí, documentos, mais para frente nós vamos conseguir outras pautas nesse campo com que nós estamos trabalhando. Agora, essa pessoa, o fundador do PT, me fala que não encontra lá condição de fazer o embate internamente. Vem tentando fazer o embate dentro do partido, mas já sofre retaliação.
pesada por criticar o pessoal que está aderindo ao Plano B e o pessoal do Mensagem ao Partido. Mas essa pessoa não vai se calar, está batalhando internamente, dando sustentação aí ao presidente Lula, a Gleisi Hoffmann, mesmo sendo fundador do partido, é uma pessoa que é questionada e que vai continuar com a resistência. Então, está feliz com a gente estar dando voz a essa ala, que é a majoritária do partido, que quer prevalecer. E é importante, na visão da fonte, ter falado hoje no programa sobre essa questão, a questão do Luiz Fernando, irmão do Paulo Teixeira, que é atualmente deputado estadual, e falou que chegou lá, primeiro ocupando uma secretaria na prefeitura do Luiz Marinho, se impondo, e já com muito dinheiro, conseguiu se eleger vereador lá em São Bernardo do Campo com muito dinheiro, já logo depois subiu a escadinha para deputado estadual, também com muito dinheiro, e o irmão para deputado federal. Continuando aqui. Chegaram os dois arrebentando, comprando os apoios que precisava e quase conseguiu emplacar de ser o candidato do PT na última eleição para a prefeitura em São Bernardo. Só não conseguiu porque o Luiz Marinho barrou, disputando por conta das correntes. O Luiz Marinho está disputando agora o governo do estado e certamente, como a perspectiva é muito difícil, ele não conseguindo, vai se candidatar novamente à prefeitura de São Bernardo daqui a 2 anos. Então, ele fala aqui que mesmo com o Luiz Marinho tentando voltar e disputar a prefeitura de São Bernardo, é muito possível que o Luiz Fernando, esse que chegou lá, já vai apresentar uma resistência e tentar, pela Mensagem ao Partido, disputar a indicação para concorrer à prefeitura. Notem bem, no berço do PT, no berço da corrente do Lula, no berço do lulismo, no berço do movimento sindical, do novo sindicalismo, São Bernardo do Campo. O pessoal da Mensagem ao Partido está tentando matar o lulismo na raiz, em São Bernardo do Campo. Vamos continuar. Olha, ele diz o seguinte: o pessoal da Mensagem ao Partido estão se implantando em todas as cidades das regiões metropolitanas, das capitais do Brasil, né, das maiores cidades. Cada local desses tem alguém da Mensagem ao Partido se implantando, principalmente em São Paulo. Em cada cidade, alguém da Mensagem ao Partido. No caso lá no ABC, representado por esse pessoal, essa família Teixeira, né, o Paulo Teixeira e o Luiz Fernando, mas em todas as grandes cidades estão implantando alguém cercando a corrente do Lula, para sufocar mesmo. Chegam cooptando, tem dinheiro, né? E tem também vínculos com o Judiciário, com o Ministério Público. É fácil cooptar quando você tem, de um lado, a mala cheia, de outro lado, a ameaça de, se não cooperar comigo, você vai para a prisão. Fica fácil cooptar, assim. Então, continuando aqui. Estão conseguindo cooptar pessoas que estão numa defesa ainda, pessoas que eram antes apoiadoras do Lula, mesmo da corrente do Lula, ficam agora numa defesa envergonhada, tímida do Plano B, frente a essa cooptação, em inglês a gente fala hostile takeover, uma tentativa de aquisição agressiva por parte da Mensagem ao Partido dessas lideranças que apoiam o lulismo e estão agora meio envergonhadas apoiando o Plano B, né? Continuando aqui. Essa liderança, esse fundador do PT, diz que está na batalha e agradece porque o Duplo Expresso, com o nosso trabalho, está dando subsídio para quem mantém a luta internamente dentro do PT. E ele fala que a gente não tem noção do número de pessoas que nós estamos ajudando, subsidiando na discussão interna dentro do partido. Continuando. Para que eles possam continuar o embate internamente. E essa fonte viu a gente citando isso no final do programa hoje, achou muito importante para a gente contextualizar nesse momento em que a Gleisi Hoffmann está sendo atacada na grande imprensa e na blogosfera, ou globosfera, ou piguinho, né? Tem o PIG e os jornalistas que saíram do PIG fizeram um piguinho, o PIG do B, com a mesma tática. Já terminou aqui o relato, eu posso tirar o fone, agora eu vou me ouvir, mas falando isso, que está sendo importante, ainda mais nesse momento em que
a artilharia está se voltando para Gleisi Hoffmann como o sustentáculo do presidente Lula, é importante que a gente leve essas informações sobre o esquema pesado que está por trás desse avanço sobre a corrente do Lula internamente. Então, vejam como o círculo se fecha. De um lado, eles têm o aparelho do sistema de justiça, então eles falam, se não entrarem no nosso esquema aqui internamente no PT, vamos inventar acusações e acabar com vocês politicamente, até mandar para a cadeia. Mas, por outro lado, né, o bom policial é o mau policial. Se você entrar no esquema, vem aí um financiamento generoso para atividade política ou, quem sabe, até para entrar na pessoa física. Enfim, essa denúncia é importante e simbólica. Quer dizer que a mensagem ao partido está tentando se implantar em todos os locais para minar a penetração, a capilaridade da corrente do presidente Lula, construindo um novo Brasil, com muito dinheiro e com afinidade com quem caça o PT para dar uma, como fala aquela coisa da máfia, né? Taxa de proteção. Fala, não, entra no meu esquema que você não vai ser perseguido pela justiça. E fora isso, também vai ganhar dinheiro, né? Vai ter dinheiro aí para sua campanha, vai ter dinheiro e tal. Tem essa questão. Agora, eles estão mirando o berço do lulismo, que é São Bernardo do Campo. Foi lá que, por essa pressão aí, conseguiram colocar o irmão do Paulo Teixeira como secretário, sem ocupar nenhum cargo público antes, sem ter disputado nada politicamente. Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual em São Paulo, Paulo Teixeira, deputado federal. E esse irmão chegou lá, foi secretário, depois já conseguiu se eleger vereador, logo depois já se elegeu deputado estadual, e esse ano, novamente, mesmo depois de Lava Jato, falou, isso vem lá desde o governo Dilma, muito antes de Lava Jato. Os caras já com esquema financeiro fortíssimo, segundo essa fonte, vindo da finança transnacional. E aí agora, esse ano, mesmo com o PT nos holofotes, de novo o dinheiro chovendo a rodo aí, para financiar a campanha desses dois, tendo mais dinheiro até do que a campanha para governador do Luiz Marinho, que é da ala sindical popular. Vocês, evidentemente, tomando conhecimento do que eu estou falando aqui, estão vendo como era importante nesse dia em que eles estão fechando o cerco em cima da Gleisi Hoffmann e do presidente Lula, era trazer esse relato. Nós estamos trazendo novos elementos, como eu falei, eu omiti partes do relato aqui dessa fonte, porque são novas frentes, novos documentos que nós estamos esperando, um trabalho conjunto com essa e outras fontes, mas era importante já antecipar isso para vocês verem como o jogo é pesado, como o jogo que está pressionando o presidente Lula dentro da prisão. Ontem foram assediar ele mais de 5 horas para que ele desistisse da candidatura, renunciasse ao povo brasileiro, não conseguiram. Toda a grande imprensa está passando recibo ao longo do dia de hoje do mal-estar do pessoal do Plano B, em especial do Fernando Haddad, por não terem conseguido impor a desistência ao presidente Lula ontem. Gleisi Hoffmann já virou alvo, está sendo atacada. Eu, ao longo do dia, eu publiquei lá, eu vou até cortar aqui de repente, ver se eu consigo mostrar o site lá do Duplo Expresso, para mostrar para vocês que logo depois que acabou o programa eu fiz um compacto. Tem aqui, deixa eu ver aqui, YouTube, será que é esse? Não, não é esse. Estou procurando aqui, peço a paciência um minutinho. Vendo aqui. É esse, tá certo. Eu vou cortar aqui a imagem. Lá ao longo do dia no duploexpresso.com, um pouco depois do programa, pronto, já posso cortar. Eu publiquei este post aqui, ó. Vamos lá ver. Esse post aqui, ó, que é um compacto do programa de hoje de manhã. Então, Lula candidato. O drible da vaca dele, do Lula e de Gleisi no golpe e no plano B. Você entrando lá, vai ter um resumo das principais colocações do programa de hoje, aqui esse resumo aqui, deixa eu cortar, já está sem som, e o compacto do programa de hoje, e aí abaixo eu fui colocando atualizações, primeiro comentários muito pertinentes de espectadores, aí, membros da comunidade no YouTube, um eu já tinha mencionado no programa hoje, e depois no Twitter a discussão seguiu com várias atualizações. A Folha de São Paulo já começou mais um voodoo jornalístico político, tentando convencer o pessoal que o Lula já aceitou, que depois do dia 11 não passa, que lá ele vai desistir, mas a informação está desencontrada, né? Realmente é aquela tentativa do voodoo, que se a pessoa acreditar, ela vai ter poder, aí pega, se acreditar, pega. Então a Folha de São Paulo, vou cortar aqui, ó,
publicou ontem à noite a Kátia Seabra, que é outra especializada em plantar notinha, falando: ó, Lula já admite retirar a candidatura no dia 11. Mas o interessante nessa matéria é ver quantas vezes ela fala de contrariedade do presidente Lula com relação a isso, mostrando que, por que ela faz isso? Ela está fazendo hedge, né, fazendo um seguro, porque se chegar lá no dia 11, como ela promete, o presidente Lula disser que mantém a candidatura, a Gleisi Hoffmann mantiver a candidatura, ela diz: não, mas eu avisei e ele estava contrariado, ele mudou de ideia, porque estava contrariado. Então, olha como esse pessoal do PIG e da Globosfera também, como eles são malandros. Então, legal, com a contrariada anuência, é uma contradição em termos, né? Ou a pessoa anui, ou ela está contra, né? Mas é uma contrariada anuência do ex-presidente Lula. O PT já se prepara para a retirada de sua candidatura à presidência na próxima terça-feira, 11. Olha aí o voodoo, para pegar e para desmobilizar a gente. Prazo fixado pela Justiça para a substituição. A ideia é que o nome... A ideia, ela não fala que vai ser, ó, mais um aí mostrando como é incerto tudo isso. Nem esse pessoal da propaganda se arrisca a afirmar de uma forma taxativa, mas aí é o que ele fala, ó. Ela fala, Kátia Seabra no caso. A ideia é que o nome do ex-prefeito Fernando Haddad seja anunciado durante um ato em apoio ao ex-presidente. Segundo petistas, muito a contragosto, ó, mais uma vez, reforçando, muito a contragosto, Lula teria admitido a possibilidade, olha que incrível, o linguajar, isso aqui é a propaganda, hein? Imagina se você tirar daqui a propaganda, não sobra nada. Lula teria admitido a possibilidade de substituição no dia 11, mesmo que seja acolhido em caráter liminar um recurso apresentado pelo partido ao STF pela manutenção da candidatura. Olha, admitir a possibilidade... Poder acontecer, pode acontecer tudo. Pode cair um meteoro, tem a possibilidade de cair um meteoro, ter um novo dilúvio divino, o mundo acabar em chamas, ser destruído, tudo é uma possibilidade. Então, admitir a possibilidade, no reino da possibilidade existe tudo. Então, o Lula admite, eu admito, todo mundo admite. Pode ter uma revolução bolchevique no Brasil, é uma possibilidade, tudo é uma possibilidade. Admitir a possibilidade, nós todos admitimos. Realmente, em material de propaganda, esse pessoal até aí é bastante fraco, né? E aí, continuando aqui, ó. Na noite dessa segunda-feira 3, durante reunião do Conselho Político da campanha, o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira alertou para o risco de perda de registro da candidatura petista caso a liminar seja acolhida pelo STF. Perda do registro caso a liminar seja acolhida? Não, caso a liminar não seja acolhida, acredito, né? Caso a liminar não seja acolhida pelo STF. Ah, não, seja acolhida, mas o plenário rejeite o recurso depois do dia... Ah, tá, entendi agora. Então, vamos repetir. O advogado alertou para o risco de perda do registro da candidatura petista, caso a liminar seja acolhida agora pelo STF, mas o plenário rejeite o recurso depois do dia 17, que é a data fatal para a troca de candidatos. Aqui é um voodoo judicial e possivelmente voodoo do advogado, porque o que a gente observou naquele julgamento, cortar aqui para mim de volta, de forma claríssima no julgamento de sexta-feira, é que o golpe faz questão que o PT concorra. Eles não precisavam ter antecipado o julgamento se esse não fosse o caso. Então, eles fazem questão que o PT concorra e que concorra com a Haddad. Fizeram lá o porrete, né, e a cenourinha. Olha, com Lula é sem programa eleitoral, com a Haddad é programa imediatamente. Mostraram que querem que o PT concorra, fazem questão. Quem mais tem pavor do PT boicotar a eleição ou manter a candidatura e ter os votos anulados é a própria Justiça Eleitoral, porque eles querem legitimar o resultado que está contratado. De qualquer forma, ou porque eles vão fraudar o resultado, vão dizer que a transferência para o Haddad não funcionou, a culpa é do Lula, escolheu em cima da hora, ainda vão pendurar nele a derrota e o fracasso do plano B. Ou então, é porque ele já tem a garantia que o plano B vai jogar para o lado deles. Ou uma ou outra, porque eles estão tão tranquilos e querem tanto que o Fernando Haddad concorra e querem tanto que o PT concorra, de alguma forma o resultado já está garantido para o lado deles. Aí, voltando lá. Então, esse risco que o advogado assinou aqui, ele que estava lá no plenário, ele deveria saber que esse risco não existe. Esse risco não existe. Tudo que o golpe não quer é caçar a chapa inteira. Então, esse argumento aí de voodoo judicial e possivelmente... Não, voodoo jornalístico e possivelmente voodoo de advogado com ministro, desculpe, mas não cola mais no comando político lulista. Certamente eles já estão vacinados depois das últimas vezes.
Então, continuando lá. Após reunião com Lula, Pereira falou com integrante do Conselho Político da campanha por meio de uma teleconferência. O advogado explicou que o registro da chapa será anulado se o nome de Haddad não for oficializado até lá. Como a gente falou aqui, não é o interesse do golpe. O golpe faz questão que o PT concorra para perder, seja perder oficialmente, seja perder oficiosamente, elegendo alguém que vai trair o partido e fazer o jogo do golpe. Vice-presidente nacional do PCdoB, Walter Sorrentino, manifestou preocupação com os prazos, além da ameaça de o eleitorado de Lula se dispersar antes que Haddad seja apresentado como seu sucessor. Segundo participantes da reunião, Pereira respondeu que essa é uma decisão política. Procurado pela Folha, Pereira afirmou: "Tenho uma procuração do ex-presidente Lula e ele me mandou recorrer até quando for possível." Olha, eu acho importante ressaltar essa parte aqui do PCdoB, porque eles falam da pressão que o Lula está sofrendo dos partidos, mas você imagina, então, quanto não está sofrendo o presidente Lula de pressão do próprio partido, da ala que já aderiu ao Plano B. A pressão realmente é um assédio moral. O pessoal lá ficar 5 horas ontem, desculpa, não tem 5 horas para uma pessoa chegar lá e falar: "Presidente, aconteceu isso, essa decisão, o que a gente faz?" Isso não leva 5 horas. 5 horas é um assédio moral numa pessoa que já está presa em isolamento. É uma crueldade até, né? Assim, realmente a falta de escrúpulos até morais nesse caso. Mas o que a gente vê ao longo do dia foram confirmações, o pessoal passando o recibo de que, de fato, a resistência do presidente Lula está incomodando o golpe, porque os veículos do PIG se manifestam, e está incomodando o pessoal do Plano B. O pessoal do Plano B foi se queixar no PIG, mostrei aqui a questão da Folha de São Paulo, hoje de manhã também, falando de como eles estão contrariados, mas também estão indo se queixar em sites da blogosfera dita progressista. Então, primeiro eu quero ir lá para o Lauro Jardim, que é um jornalista que planta notinhas no Globo. Olha o que ele coloca: "Clima ácido entre Gleisi e Haddad. O clima entre Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad não anda bom. Nada da parte de Haddad." Desculpa, né? Não dá para conter. Não dá para conter mesmo. Mas, segundo um petista próximo aos dois, Gleisi até hoje não o aceitou como candidato de Lula. Será que foi a Gleisi que não aceitou? Ou será que foi o Lula que não aceitou ainda a imposição de fora para dentro? Lauro Jardim, a gente sabe como é que foi lá no aniversário de 38 anos do PT, que o senhor Fernando Haddad levou um pito da Gleisi Hoffmann, que falou que estava sendo imposto de fora para dentro, levou um pito do Lindbergh Farias, que falou que o Plano B era bola nas costas, e levou um pito do presidente Lula, que falou que estava só olhando e matutando esse pessoal que estava de olho no legado dele. Então, esse é o primeiro sinal aí para a gente conversar. Na sequência, o primeiro sinal que saiu hoje de manhã, publicado, e é interessante ver isso. Essa é uma pauta que foi imposta pelo Duplo Expresso, com auxílio aí de outras forças, pessoal, né, lá do Nocaute, José Arbex, salvo engano o nome, o pessoal do PCO também tem falado sobre a divisão no PT, mas justiça seja feita. Quem tem falado da divisão no PT, desse pessoal do Plano B tentando ganhar no grito, contra a ala que quer sustentar a candidatura do presidente Lula e a vontade dele, foi Duplo Expresso. A gente deu a cara para bater e como levou tapa, né? Agora, essa pauta a gente impôs, vimos aqui falando desde o programa de domingo, ali depois do julgamento, e agora vem a grande imprensa tendo que passar recibo e admitir que, mais uma vez, a verdade chegou primeiro no Duplo Expresso. Então vamos lá, mais um veículo das organizações Globo passando o recibo. Nós que mostramos hoje de manhã, né, a coluna do Merval Pereira, eu acho que está aberta aqui ainda. Eu vou até mostrar antes a do Merval Pereira. Ele hoje de manhã mostrando que a Globo quer que o Lula seja substituído pelo Haddad o mais breve possível. Olha aqui, ó. Ele que é a voz dos irmãos Marinho. O Merval Pereira falou: "A substituição de Lula pelo candidato a vice deveria ser uma decisão natural e imediata." Então é aquela coisa do Brizola. Vou mudar aqui. Se a Globo é a favor, seja contra. Se a Globo é contra, seja a favor. Então, o Merval Pereira, desde domingo, já tinha falado da sua contrariedade com a manutenção do Lula e que ele quer que o Haddad seja candidato de qualquer maneira. Aí a gente vai lá para outro veículo das organizações Globo, a colunista Andréia Sade, ela que é bem informada, inclusive, porque ela é parente, né, contraparente do Aécio Neves, ela é casada com o primo do Aécio Neves, então ela conhece bem, olha o que ela diz, ó. Resistência de Lula, publicou hoje, às 9h30 da manhã. Então, ó, bem depois do Duplo Expresso dessa manhã ter ido ao ar. A gente começou às 6 e um pouquinho, teve 2 horas, terminamos 8h30, por aí, ó. Então, 1 hora depois ela
publicou essa matéria aqui lá no G1, no blog dela. Ó. Resistência de Lula frustra Haddad, que teme pouco tempo para a transferência de votos. Aí vamos lá o texto. Ó. Ao sair da visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, preso em Curitiba, Fernando Haddad estava frustrado. Foi ao encontro do padrinho político com a certeza de que Lula daria o sinal verde para o anúncio ainda na segunda-feira da chapa Haddad-Manuela Dávila. Não só Lula jogou um banho de água fria nos planos de Haddad, da Globo também, como a gente viu no texto do Merval Pereira, como não deu previsão de quando vai liberar o ex-prefeito para a candidatura presidencial. Quer dizer, se é que vai liberar. Diante desse cenário, Haddad e seus aliados temem o impacto real da transferência de votos de Lula para Haddad. Afirmam a cúpula petista que se a candidatura de Lula deixar de existir no discurso no dia 11 de setembro, como defendem os interlocutores de Haddad e como estipulou a Justiça Eleitoral golpista como data máxima para a troca, o partido terá cerca de 10 programas na TV para trabalhar a transferência de votos. Se Lula esticar a corda e não anunciar a troca até o dia 11, que é pelo que a gente está lutando aqui, Gleisi Hoffmann e a base do PT que quer votar no Lula, como foi determinado pelo TSE golpista, não só o número de programas será reduzido, como advogados do partido temem problemas no Supremo Tribunal Federal para a chapa. Lula quer que os advogados insistam na estratégia jurídica e aliados no discurso político para manter a narrativa de que está preso injustamente. Narrativa não, né? Contar a história dele, ter um espaço para falar ele que foi massacrado ao longo desses anos na grande mídia brasileira. Ela fala, apesar da condenação em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todos nós sabemos como se deu aquela confirmação, inclusive os irmãos Marinho, é bom que se diga, nós publicamos aqui com antecipação, de repente eu até procuro aqui o post para mostrar, eles que souberam muito antes, 2 semanas antes, souberam que seriam 3-0 e investiram na Bolsa. Isso é crime, hein? Isso é crime. Investiram na Bolsa esperando um 3-0. Deixa eu ver aqui, ó. Marinho, Capital, Vadio. Estou indo lá no duploexpresso.com e fazendo uma busca. Você vai encontrar esse artigo que nós publicamos com exclusividade, por isso soubemos 10 dias antes que seria um 3-0, afirmamos, apanhamos por isso, o pessoal do PT dizia que era desmobilizante, tinha que falar que ia ter voto divergente, para enganar o pessoal para ir lá animado. Não, a gente falou, não, tem que falar que vai ser um 3-0 para já haver o enfrentamento lá em Porto Alegre, mostrar que não aceita. Não, o pessoal foi por outra linha, que mais uma vez se mostrou equivocada, mas vamos lá. Ó. Nesse artigo aqui que nós publicamos em 15 de janeiro, portanto, 9 dias antes do julgamento, que se deu no dia 24, tá aqui, ó, Capital Vadio, Globo bota dinheiro na condenação de Lula por 3-0. A gente recebeu essa informação de uma fonte no mercado financeiro que nos alertou sobre as movimentações da família Marinho, da holding deles, mostrando que claramente eles sabiam que ia ser um 3-0. E até durante o julgamento, né, logo no início, já saiu aquela legenda lá na Band News falando 3-0 e tal, não tinha nem terminado de falar o advogado de defesa. Então, como o pessoal já sabia, como o pessoal ou ganhou dinheiro no mercado financeiro, ou então esquentou dinheiro frio naquele dia com esse resultado. Mas não vai ser a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que vai investigar os movimentos financeiros dos Marinho com informação privilegiada, certamente, muito menos a CVM do golpe. Então, continuando lá, a gente viu essa questão aí no G1, e aí eu lamento informar que eu vejo órgãos que a gente respeita da blogosfera já hostilizando a Gleisi Hoffmann, porque já viram que ela é o sustentáculo da candidatura do Lula. Então, que ela é a pessoa a ser abatida para eles conseguirem finalmente dobrar o presidente Lula. É muito cruel isso, é muito cruel. A Gleisi Hoffmann, que é, além de tudo, mulher ali, já foi perseguida com a Lava Jato, a gente sabe que sempre se usa misoginia nesses casos para atingir, pessoal, é muito complicado, não gosto de ver isso, mas a questão é que a gente está vendo ela já sendo alvo na blogosfera. Então, eu estou indo lá no meu Twitter, aliás, melhor do que ir no Twitter, é ir no post, esse que eu coloquei do compacto do programa dessa manhã, que eu fui colocando os tweets mais relevantes lá para a gente se posicionar ao longo do dia, porque é claro que não é todo dia que eu posso fazer uma live extra, como estou fazendo aqui. Eu fiz diante do relato que vocês ouviram, certamente entenderam a importância desse relato nesse momento, em que o Lula e a Gleisi estão sendo atacados sobre a ascensão meteórica da mensagem ao partido em prejuízo da tendência do presidente Lula. Mas se você for lá ao duploexpresso.com, vou cortar aqui de novo a tela para o site, tem aqui na postagem do compacto, tem primeiro vídeo, como eu falei. Esse é o resumo do programa, vou ler aqui rapidinho, ao que eu botei aqui, os destaques do compacto, né? Os recibos passados no PIG e na globosfera de que o Lula é sim o candidato do PT,
viva. Eu coloquei aí para a gente ver isso e a gente continua vendo recibos passados ao longo do dia, né? Já mostrei novos aqui que não tinha mostrado de manhã. A gente viu também, discutimos em detalhe a volta do documento bomba do Duplo Expresso incriminando Sérgio Moro, mas agora, 190 dias depois, na mão de um site da Globosfera, o DCM, que comprovadamente combina publicações com o antagonista. 3. O drible da vaca que Lula e Gleisi deram ontem no golpe e no plano B. Nomeada advogada do ex-presidente no TSE e no STF, Gleisi não só, por um lado, ultrapassa, da drible na juizeca. Juizeca, quem inventou essa expressão foi o Renan Calheiros, né, que se referia a esse pessoal, esses meganhas do judiciário como juizecos, né, um juiz de merda. Pois é, a Gleisi e o Lula deram um drible nessa juizeca do Paraná que a impedira, desde a semana passada, de ver o ex-presidente. Portanto, voltando a Gleisi Hoffmann a levar informações fidedignas a Lula e a trazer a sua palavra também de forma fidedigna para nós do lado de fora. E ainda, com essa jogada, a Gleisi Hoffmann passa a ser os olhos de Lula, tanto nas cortes superiores, o TSE e o STF, como, tão importante quanto, também sobre a equipe de defesa ou de ataque ao Lula, que atua lá nessas cortes, que parece essa equipe favorecer o plano B. Essa foi a minha impressão fortíssima depois daquele julgamento de sexta, com aquela história deles dizerem, os advogados plantarem a história de que não ia ter julgamento, mas tanto sabiam que tinha que ficaram lá prontos para fazer sua sustentação oral. Então, parece que eles estão favorecendo o plano B em vez do Lula como candidato. Pode ser por uma convicção genuína, eles podem achar que o momento político exija isso, mas de qualquer forma não estão defendendo o interesse do cliente, do presidente Lula, que foi quem passou a procuração. E, por último, outro item que a gente falou foi desse rio de dinheiro, que a gente pergunta, é declarado ou não é declarado esse dinheiro? Em que nadam certas candidaturas da corrente Mensagem ao Partido do Partido dos Trabalhadores. A mesma que, ao longo de anos, preparou a cama de gato para pegar Lula. Quem banca? E aí tem essa expressão latina, cui bono. Cui bono quer dizer, quem se beneficia disso? Quem se beneficia da atuação da Mensagem ao Partido para acabar com a ala sindical, a ala popular do presidente Lula? Para quem que a Mensagem ao Partido trabalha? E por que esse seu financiamento eleitoral, fazendo esse financiamento eleitoral, eles não temem, eles da Mensagem ao Partido, não temem a mesma perseguição que a Justiça dirige a outros quadros da sigla do Partido dos Trabalhadores. É muito esquisito, né? Ainda nessa eleição, em que todos os holofotes estão no PT, o cara lá, os irmãos Teixeira, Paulo Teixeira, deputado federal, e Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual, estão nadando na grana, né? Então, curioso isso. E aí eu fui colocando a atualização, como eu falei, e aqui nos tweets, vou dar uma passada brevíssima, aquela matéria da Folha de São Paulo que nós já comentamos, com o pessoal tentando fazer o voodoo judicial sobre o presidente Lula, e eu falei, o pessoal veio aqui preocupado, né, um membro da comunidade, Leandro Nabuco, veio falar, eu falei, olha, isso aí é voodoo jornalístico-político. Veja que a jornalista, entre aspas, ela registra a contrariedade do Lula várias vezes no texto. Eu falei, é head, ela está dando seguro, tentando se cobrir, porque caso o voodoo não pegue, o Lula oficial mantém a candidatura, ela diz, não, mas eu avisei que ele estava contrariado. Então, isso aí, esse voodoo jornalístico e voodoo político, aliás, voodoo judicial também, são sujeira recorrente contra o presidente Lula, contra a Gleisi Hoffmann. Aí aqui o Alex também mandou uma participação falando da fala do advogado nessa matéria e falou da pressão do advogado que a gente tinha comentado aqui, né, falando, olha, não vai ter jeito, isso aí vai ser caçada a chapa. Quando ele que estava lá, viu muito bem que o TSE não quer caçar a chapa coisa nenhuma. Então, não concordamos, no mínimo, com a avaliação do advogado. Mas eu falei, não é só a pressão do advogado sobre o Lula, não. Olha isso, o advogado do Lula, será que está defendendo o mesmo interesse do Lula? Né, aquela questão que nós conversamos aqui no programa do conflito entre o agente e o principal. Né? No programa de ontem a gente conversou sobre isso. Mas a pressão, como eu falei, é dos partidos também. Veja que na matéria eles mencionam expressamente o PCdoB. Mas você imagina também o pessoal do plano B dentro do próprio PT. E é por isso que nós temos que atuar, e por isso que eu fiz essa live extraordinária aqui, porque... E a cachorrada, que tem barulho na rua, elas começam a latir. Para, Luna, para, quieta. Pronto, acalmar aqui. Desculpa. Por isso que o pessoal eu falei, onde eu estava?
assim, por isso que eu estou fazendo essa live, porque a gente precisa atuar para diminuir, ou pelo menos constranger essas pessoas, para que elas diminuam a pressão sobre o presidente Lula e agora sobre a Gleisi Hoffmann. Então é por isso que a gente tem que tornar mais difícil para eles fazer isso. É o nosso papel aqui expondo isso nesse momento, nessa live extraordinária. E aí uma pessoa que comentou, né, sobre... que viu a entrevista do ex-ministro Zé Dirceu lá ao Paulo Henrique Amorim, ele também deu em alguns outros veículos da blogosfera, falando que se o Haddad vai dar ou não indulto, mas que ele observou que só se o Barroso deixar, né? Só pode dar indulto, não pode vender isso. E aí ele sentiu, diz o Alex, que seria um descarte ao Lula. Eu não chego a tanto, não, eu não acho que seja isso. Como eu coloquei aqui, todo mundo sabe, todo mundo de boa fé sabe, que sem enfrentar o judiciário, não há como libertar o Lula. Por essa, eu falei, o José Dirceu foi honesto, na verdade, fazendo essa ressalva do se o Barroso deixar. Do que quem fica, ele foi mais honesto do que quem fica aí vendendo a ilusão de que vai ter indulto sim, que vai ter operação Perón Câmpora, que o Haddad vai se eleger, vai indultar o Lula, vai chamar eleições gerais. Por quê? Não adianta se enfrentar essa juristocracia que suplantou a democracia e o Estado de Direito, golpista, sem enfrentá-los abertamente, não há como. Eles pegaram, cortaram aqui para mim, eles pegaram o decreto de indulto natalino do Temer ano passado e rasgaram, falaram, não se aplica a corrupção. O ex-ministro Zé Dirceu fala na entrevista sobre isso. Então, falar em indulto sem falar em enfrentamento ao judiciário é mentira. Então, eu achei que, na verdade, o pronunciamento do Zé Dirceu foi o mais honesto até agora de quem falou em indulto no PT. Tem que reconhecer isso. Foi o mais honesto quando ele fez essa ressalva de se o Barroso deixar. E o Barroso não vai deixar. Ou ele é enfrentado, ou não vai ter indulto, o Lula vai morrer na cadeia, porque esse é o primeiro ainda de tantos processos aí que se acumulam. Olha a multa aí que deram de 30 milhões, tal, o pessoal vai vir pro pescoço do Lula. O pessoal vai vir. Então, se a gente não enfrentar o judiciário nesse ano, esquece o presidente Lula. Infelizmente, é contra isso que a gente está se batendo aqui. Vamos voltar lá para os tweets mais relevantes. Aí ele comentou, também outra pessoa falou, o Zé Dirceu foi duro com o Luiz Fux e manso com o Barroso na entrevista. Aquilo me deixou perplexo. Não sei se você viu a entrevista dele no Brasil 71. Aí eu respondi, olha, na entrevista central do Plano B, eu não vi. Eu comecei a ver, mas eu achei bajulatório, achei muito chapa branca. Você é um ídolo, você é maravilhoso e tal. Eu não gosto dessas coisas, eu fui constrangido pela pessoa que está bajulando. Aí eu parei logo depois de uns 5, 10 minutos. Mas eu vi a entrevista que ele deu ao Paulo Henrique Amorim. Essa, sim, excelente a entrevista, muito boa. O Paulo Henrique Amorim é uma pessoa que tem caráter, assim, de personalidade forte, então não vai ficar bajulando mesmo pessoa com quem ele tem grande amizade, como é o ex-ministro Zé Dirceu. Mas eu falei que eu fiquei surpreso, isso me chamou a atenção mesmo, e outras pessoas também já notaram isso, com a acidez que o José Dirceu se permitiu ao falar de ministro do STF, como o Fux. Com o Fux eles fizeram brincadeira até sobre a peruca do Fux. O Fachin também ele falou, como o Fachin tinha mudado, que ele tinha falado lá, que tinha um evento para falar contra o impeachment da Dilma, que ele fez questão de substituir quando o Celso Antônio Bandeira de Mello não pôde falar. Então também falando do Fachin, falando do Barroso também. Eu falei, né? Fiquei perplexo porque, em tese, o José Dirceu está solto apenas por uma decisão da segunda turma. E contra a decisão da segunda turma do STF, cabe recurso ao pleno, onde vão estar essas pessoas que ele está sendo bastante ácido ao comentar sobre, né? Está comentando essas pessoas com bastante acidez. Então, assim, não é, esse pessoal pode mandar ele de volta para a cadeia ou não pode mandar ele de volta para a cadeia? Como é que ele está agora sentindo uma segurança para criticar essas pessoas que têm que ser criticadas, mas ele... o pescoço dele está ali na mesa dos caras, né? Então, ou em tese tá, né? Em tese tá, mas ele agora está se sentindo seguro para, nesse círculo promocional que está fazendo para divulgar a sua biografia, ser bastante duro com os ministros da STF, o que é bem diferente. Antigamente ele não dava nem entrevista por recomendação dos advogados, muito menos ao vivo, né? Agora está se permitindo isso, alguma coisa mudou na relação dele com o STF, certamente. Aí a gente passa aqui para o próximo ponto, vou botar aqui, voltando à questão lá do documento, uma pessoa falando que a gente foi o primeiro a publicar o documento e que a gente foi atacado. Eu falei, claro que a gente foi atacado, porque quando a gente publicou, ele podia ter feito a diferença em impedido a prisão do Lula. E aí o estranho, né, foi que o ataque, mais uma vez, isso deixa perplexo, acho que eu nunca vou conseguir normalizar isso, foi que o ataque, em vez de vir diretamente da Lava Jato,
veio de 2 deputados do PT, o Paulo Pimenta e o Vadida Musa. Eu não sei se o Paulo Teixeira, naquela época, trabalhou nos bastidores. O Paulo Pimenta e o Vadida Musa eu tenho certeza. Agora, o Paulo Teixeira não posso ser injusto. Ele aí já vai levar bastante bordoada pela atuação do Mensagem ao Partido, né? Tentando minar as bases do lulismo dentro do PT. Mas nesse ataque ao Duplo Expresso, eu não sei se ele trabalhou só nos bastidores, mas eu não soube de informação que ele também estivesse assediando parlamentares para não falarem com a gente. E também as penas que eles alugaram na Globosfera. Naquela oportunidade, se formou uma blitzkrieg, os artigos, né, caluniosos foram publicados pelo Luiz Nassif e pelo Miguel do Rosário, no Cafezinho, mas foram repercutidos em boa medida. Olha aí, Revista Fórum publicou aquele dossiê fajuto, fabricado pela assessoria do Paulo Pimenta e publicado pela pena alugada do Luiz Nassif, mas a Fórum publicou. O 247, eu não tenho certeza, mas fez programas nos criticando. Eu não lembro se publicou a nota do Vadino. A Vadida Musa fez uma nota mentirosa contra a gente, dizendo que ia nos processar. Até hoje estou aguardando o processo. Queria muito ter esse processo para alegar a exceção da verdade, mostrar que a gente estava com a verdade. Mas não me processou, possivelmente porque temia a exceção da verdade, né? Mas o 247 publicou até o Conversa Fiada, que a gente admira tanto e já publicou coisas nossas lá, por 2 vezes republicaram artigos nossos, mas naquela oportunidade também publicaram a nota safada do Vadida Musa. O Wellington Calazem falou que o Tijolaço publicou, eu não vi à época, né? Mas ele diz que tem certeza que o Tijolaço publicou também. Certamente o DCM, né, o Desconfie Cada Vez Mais, publicou também um artigo do Eugênio Aragão metendo pau na gente, ele que na véspera tinha falado que não ia se meter, quando eu procurei uma posição dele, no dia seguinte ele meteu o pau, né? Mesmo tendo na véspera tendo dito, logo depois, coincidência certamente, por coincidência, ele conseguiu o apoio do Paulo Pimenta do PT na Câmara para ser indicado conselheiro da República do Michel Temer, né? Dificultando a nossa narrativa de que é golpe. Você vê o ex-ministro da Justiça do governo golpeado, da Dilma Rousseff, vira conselheiro da República do golpista. Isso condiz com a narrativa de que vivemos um golpe? Não, né? Essa promiscuidade brasiliense é problemática, nós já falamos sobre isso aqui. Mas se acertou lá com Paulo Pimenta, nos atacou, depois foi nomeado para o Conselho da República. Resta saber se tem alguma relação de causalidade aí ou são coisas meramente aleatórias. Vamos continuar. Outro comentário aqui, o João Körig falou o seguinte: a pressão da mídia golpista para a substituição de Lula oficial por Haddad Fernando seria aposta na incapacidade de transferência de votos ou medo da desmoralização após anos de perseguição ao líder petista? Porque aí, se for o Lula, né, e ele continuar candidato, aquela campanha deles, todo mundo vai saber que é uma farsa, que não colou, e automaticamente o poder deles vai se provar menor do que eles querem fazer crer, né, se o Lula derrotar eles. Então, que eles estariam querendo substituir pelo Haddad, porque com a derrota do Haddad eles vão provar que não foram derrotados eles próprios na tentativa de destruir o presidente Lula. Mas eu falei, tem uma terceira opção. Ou será que a certeza é que, mesmo com a transferência e o candidato do PT ganhando, no caso sendo Fernando Haddad, será que eles têm certeza que para eles não é um problema? Porque seria um novo Lenin Moreno? É outra hipótese. O que eu tenho certeza, eu posso dizer o Fernando Haddad é um infiltrado, traidor? Não posso dizer, não vou ser leviano. Pelo contrário, os relatos que eu ouço é de que ele é um cara bacana e super legal. Agora, o que eu sei, pelo que a gente está analisando, é que o golpe tem certeza que a substituição do Lula pelo Fernando Haddad lhe vai ser benéfica para o golpe. Eles estão lutando tanto por isso que, ou porque eles já contrataram a derrota, ou porque eles têm alguma arma para usar contra o Fernando Haddad e coagi-lo, atrair o projeto, atrair o Lula, ou se já era infiltrado, não sei. Agora, o que eu sei é que o golpe tem todo o interesse, nós vimos aqui o Merval Pereira, a voz do Irmãos Parim, que haja a substituição imediata e que o PT participe da campanha. Participe da eleição. Então, isso é certo. Se eles estão agindo dessa forma, é porque eles têm certeza que isso é benéfico para o projeto golpista e, por isso, a gente tem que se colocar contra. Aí, continuando lá, já está próximo do fim. Ela fala aqui, essa Belle Vox pergunta, né, por que a ala Mensagem ao Partido tem a proteção da justiça e a ala sindical popular que tem voto não? Só toma chumbo. Me pergunta, eu também quero saber, Belle Vox. Estou aqui, trouxe o depoimento aí da fonte, de um fundador do PT, para a gente tentar, né, entender isso, falando dessa questão do financiamento pela finança transnacional, a questão dos laços com o aparelho de justiça, falando, se você vier para o meu lado, você não vai ser perseguido. Acho que com isso a gente começa a matar o enigma.
Aí aqui uma discussão ontem, o Emir Sader, sociólogo que eu tanto admiro, mas que embarcou no plano B, né? Ele está no plano B, continua admirando, mas está, na minha opinião, equivocado. Ele colocou essa matéria ontem que saiu lá na central do plano B, dizendo, o Haddad quer federalizar crime de organização criminosa. Aí é incrível, não, é incrível, né? Eu vou cortar aqui para mim. Depois de toda a experiência que nós tivemos de Lava Jato, com o endurecimento do aparelho repressivo, que só serviu, não pegou a lei de organização criminosa não pegou uma organização criminosa, não pegou o PCC, não pegou o Comando Vermelho, pegou o PT. Depois de lei da delação, que também era para organização criminosa, não pegou o PCC, não pegou o Comando Vermelho, pegou PT. Aí me vem um cara que vem do Mensagem ao Partido, Fernando Haddad, que foi assistente do Tarso Genro, quando o Tarso Genro era ministro da Justiça, e fez trabalhou em diversos desses projetos lá de endurecimento penal. E me acena com mais uma proposta de endurecimento, de dar mais poder a Juizeco Federal, dizendo que vai federalizar crime de organização criminosa. Aí eu só posso supor que o projeto da Mensagem ao Partido continua, de empoderar esse pessoal sem voto para que eles matem dentro do PT quem tem voto e abram caminho para quem não tem voto, como Fernando Haddad. Não é possível. Esse pessoal que não tem diploma e não tem voto está deixando a coisa muito óbvia. Então, o plano do Haddad é aumentar o poder dos juizecos federais que estão perseguindo a ala popular do PT, mas não todo o PT, né? Tem certo PT que tem laços com isso aí está muito complicado. Não dá, nessa altura, depois da Lava Jato, que ele burro ele não é. A gente viu o currículo rico do Fernando Haddad, burro ele não é. Então me dizer que vai federalizar crime de organização criminosa é o quê? Para botar a Justiça Federal como a vara para julgar o PT perpetuamente, né? Que a única organização criminosa no Brasil é o PT, segundo o Judiciário. Aí eu botei aqui, citando um membro da comunidade, o Cesare, que fala o seguinte, toda vez que o PT jurídico, o PT da Mensagem ao Partido, propõe alguma nova lei, são as esquerdas que acabam pagando o pato. Aí eu falei, não, tem que fazer um reparo. Não são as esquerdas, são certas esquerdas. Aquelas que não são da Mensagem ao Partido do PT jurídico. Esse passa incólume aí. E aí o mesmo Cesare fala de algo que nós tínhamos comentado, do sequestro de pauta, o pessoal agora falando, casando de um lado a morte do Lula, né, a milésima vez que cantam equivocadamente a morte do Lula, mas também só falando de museu, enquanto o pessoal tentou emparedar lá ontem o presidente Lula e não conseguiu, que era para a militância ficar ocupada falando de museu e não prestar o seu apoio ao presidente Lula e a Gleisi Hoffmann. Mais uma colocação lá. O mestre Rosseiro, que é outro membro da comunidade, diz o seguinte, a Gleisi hoje na TV 171, lá na central do Plano B, reforçou com todas as letras que o partido seguirá lutando por Lula. Aí eu botei, pena, e isso é uma pena mesmo, pena não haver condições de recebê-la de novo. Ela que foi a Gleisi Hoffmann, a primeira convidada do Duplo Expresso do ano de 2018. A gente teve muita honra de abrir os trabalhos nesse ano recebendo a presidente nacional do PT, fiel apoiadora do presidente Lula, Gleisi Hoffmann. Mas não tem como ela vir aqui, com as críticas abertas que a gente faz, infelizmente não há como ela vir aqui. Então, por hora, infelizmente a gente fica sem a Gleisi aqui no Duplo Expresso, e ela, coitada, para se fazer ouvir, tem que ir lá em território inimigo, né, dar entrevista contra o Plano B, na central do Plano B. Aí mais um comentário aqui, o Cesare volta e fala dessa postagem da Andréia Sadi, essa que, como eu falei, é casada com o primo do Aécio, por isso tem informação de dentro, né? Ela colocando aí, e aí ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, ele falou, prova viva de que vale a pena resistir aos voodoos jornalísticos e políticos e judiciários e prosseguir na tática do empate. O que é a tática do empate? Esvaziar o valor da vitória deles nessa eleição que está contratado. Esvaziar, falar, é legítimo, vocês tiraram o candidato e anularam os votos que iam eleger a maioria, né, que elegeu o candidato majoritário. Isso que é a tática do empate. Aí, não é mesmo, Rômulo Maia? Aí eu respondi, é exatamente isso. Aí ele botou de prova viva, mas eu falei, é prova de vida. Não tem aquela questão quando a pessoa é sequestrada, que pedem uma prova de vida, aí manda uma foto da pessoa com o jornal, né, do dia, assim, tô vivo ainda, aqui e tal. Acho que fizeram isso até com o pessoal da luta armada que sequestrou os embaixadores no Brasil, fazia isso, né, para mandar prova de vida com o jornal e tal. Aí eu falei, como o Lula está sequestrado, ele é um sequestrado hoje da juristocracia, e está num cativeiro ilegal lá no Paraná. Então, como ele é um sequestrado, ele está seguidamente insistindo e mandando para a gente provas de vida, que é o que se faz, né, quando a pessoa está sequestrada. É exatamente isso. Temos recebido nos últimos dias, de todos os lados, provas de vida
do presidente Lula, sequestrado pela juristocracia e mantido em cativeiro em Curitiba. Mais um recibo, essa matéria, né, da Andréa Saad, é mais um recibo passado pelo plano B da resistência que o Lula tem feito. Além da pressão sobre ele, veremos certamente ataques a Gleisi Hoffmann, que tem sido a última que eles não conseguiram virar ainda do lado de fora, pelo menos dos mais vocais. A gente não vê outras pessoas aí defendendo tanto quanto o presidente Lula. Certamente ousar, até o Walter Pomar publica seus artigos, mas tão vocal e tão na linha de tiro quanto a Gleisi Hoffmann, não tem outro. Aí aqui, ó, outra pessoa me mandou aquela matéria da Folha, falando, olha a central do plano B atuando fortemente com a mídia, né, o PIG, a grande mídia, reflexo da escolha da senadora Gleisi, constituída como advogada de Lula nos tribunais superiores. Agora é aguardar os reflexos dessa matéria na globosfera. Infelizmente, minha amiga Mônica, já vimos o reflexo. Aí vem a Madeleine Moraes e fala assim, ó, viram o Paulo Henrique Amorim indo para cima da Gleisi, dizendo que ela, que não está deixando o Haddad ser candidato, já está vendendo catástrofe total se Haddad não vira candidato no lugar do Lula. Aí ela me mandou o link aqui, ó. Aí tem essa enquete do Conversa Fiada, vou abrir aqui para ficar mais claro, olha só. Paulo Henrique Amorim é uma pessoa que eu admiro imensamente, muito talentoso, mas... Para, cachorrada. Mas, infelizmente, discordamos frontalmente nessa questão do apoio ao plano B. Ele coloca assim, quando a Gleisi vai deixar o Haddad ser candidato a presidente? Vote na nova e trepidante enquete do Conversa Fiada. E se você for lá para baixo, ó, muita gente aqui criticando, a própria Madeleine, aí outra que falou, está de mãos dadas com o Marinho, querendo que o Haddad seja desde já igual aos colunistas da Globo, ou é Ciro? Blogueiro de esquerda e fogo amigo, tudo a ver. A Madeleine volta aqui e fala também. Ó, aí outra pessoa falou, ó, não está muito popular essa enquete do Paulo Henrique Amorim, hein? Acho que foi meio tiro no pé. A ONU reconhece que as eleições sem Lula são questionáveis. Defender a troca por Haddad e assumir o posto de golpista em uma eleição golpista. Aí tem outra pessoa aqui, não era isso que eu queria ver o comentário, não. Sim, essa aqui, Raquel. Esse eu achei sensacional, ó. Ele pergunta, ó, quando que a Gleisi vai deixar o Haddad ser candidato a presidente? Ela pergunta, quando o Lula deixar? A Gleisi, assim, eu tenho muito respeito pela Gleisi Hoffmann, mas nessa questão, a Gleisi Hoffmann não apita nada. Quem manda é que está mandando a Gleisi resistir ao presidente Lula, Paulo Henrique Amorim. Você sabe disso, né? Por favor, mas vamos lá. A enquete, ó, ele faz piada dizendo que é nunca, como se fosse nunca que a Gleisi Hoffmann fosse deixar. Ele fala, ó, quando que a Gleisi Hoffmann vai deixar o Haddad ser candidato? Quando o Michelzinho voltar de Harvard? Quando o Serra parar de roubar? Para. Quando o Mineirinho deixar de ser o mais chato, quando o FHC não for mais ao AP do Jovelindo em Paris, quando a Miriam Leitão aprender a fazer matemática, quando o Hélio Gaspari encontrar um defeito no Golbery, do Couto e Silva, né, que era o articulador da ditadura, quando a Mônica Bergamo não for mais às sessões de mesa branca, ele é muito engraçado, eu adoro o Paulo Henrique Amorim, ou quando o carro do PT cair no precipício. Essa é a tese dele, que ele tem dito, que o presidente Lula está levando o PT ao precipício ao não desistir da candidatura. Nós discordamos frontalmente dessa interpretação, mesmo admirando o talento do Paulo Henrique Amorim, mas a nossa opção, né, se é possível acrescentar uma opção lá, é essa daqui da Raquel. É quando o Lula deixar. O Lula não deixou, ela está simplesmente sendo uma leal apoiadora do presidente Lula. Vamos lá, já terminando aqui os tweets que eu tinha selecionado. Muita gente, assim, nessa onda atual, muita gente reconhecendo que a verdade chega primeiro, e teve uma pessoa que falou, nem o slogan de vocês não tinha que ser, do Duplo Expresso, não tinha que ser a verdade chega primeiro, a verdade chega aqui, não precisa ser primeiro, porque nos outros lugares não está chegando de jeito nenhum. Aí esse botou aqui, ó, o José Ruiz, ele encaminhou o compacto do programa de hoje e falou, ó, esses caras são praticamente a única fonte confiável de informação na blogosfera. Estão fazendo um trabalho excepcional, quer se informar, vá lá. E eu fico com a felicidade não só com essa pessoa, mas eu fiquei mais feliz ainda, devo confessar, com esse depoimento que eu recebi dessa fonte, de um fundador do PT, dizendo que a gente não tem noção do número de pessoas dentro do partido a quem a gente tem subsidiado para poderem travar o embate interno e continuarem dando apoio ao presidente Lula e à senadora Gleisi Hoffmann. Aí vamos continuar lá, já terminando. O Cesare mandou mais um, ó, a verdade sabida. E aí colocou aquela nota lá que nós já comentamos aqui do Lauro Jardim, falando do clima ácido entre a Gleisi e o Haddad. Eu botei 2 vezes. E aí terminou. Bom, é isso, gente. Eu fiz essa live especial, toda improvisada, que vocês viram cachorrada latindo, eu com problema no início, sem colocar o rosto, e estava a vinheta rodando e eu falando, mas é porque não dava para esperar até amanhã nessa questão. O fogo está indo
diretamente na senadora Gleisi Hoffmann e no presidente Lula. A pressão, o jogo é muito pesado. Como um membro da direção do PT me falou lá atrás, olha, ainda em janeiro, quando eu comecei a falar do plano B e da pressão, me falou, olha, o jogo é pesado, o jogo é pesadíssimo. Irem lá sediar moralmente o Lula por 5 horas ontem e não conseguirem, falou aqui a Andréa Sade da frustração do pessoal do plano B por não ter conseguido arrancar a renúncia do presidente Lula ao povo brasileiro e a biografia dele, o jogo é muito pesado. Então, o mínimo que a gente podia fazer aqui é tentar, ainda ao longo do dia, não dava para esperar até amanhã, trazer esse relato que eu trouxe do fundador do PT e uma nova meta-análise em cima das notícias, dos recibos passados pelo plano B da resistência do Lula, para tentar fortalecer e dar o nosso apoio nessa corrente de sustentação do presidente Lula e da senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que tem se mostrado uma das melhores escolhas do presidente Lula. Muita gente falou, o Lula não é perfeito, às vezes ele tem um dedo podre lá pelas pessoas que ele botou no STF, não sei o que e tal, mas se tem uma escolha que eu tenho certeza da qual ele não se arrepende, é a escolha dele da senadora Gleisi Hoffmann para presidente do PT nessa quadra difícil. Uma pessoa falou assim, lá nos comentários, vou até mostrar, uma pessoa falou aqui que a gente tem uma adoração, não, foi no vídeo para o YouTube, eu vou botar aqui, vocês têm uma adoração cega pela Gleisi Hoffmann, uma fé, não adoração, vocês têm uma fé cega na Gleisi. Falei, não, nada disso, vou até mostrar aqui para vocês verem que eu não estou inventando, ó. Deixa eu pegar lá no canal, a minha resposta a Gleisi é humana. A Gleisi é uma mulher, né? Assim, ela é humana. Ela tem os mesmos constrangimentos que todos nós temos, mas ela está se mostrando mais resistente. A gente viu o assédio aí, eu relatei para vocês o que o fundador do PT me falou, do assédio de cooptação dos lulistas pelo plano B, o pessoal está envergonhado e tal. Fala, olha, do meu lado tem grana. Se não for do meu lado, a justiça vai vir te pegar. Olha o jogo pesado. Você acha que para a Gleisi não chegaram com essa proposta também? Claro que chegaram, mas ela resistiu, até que vem resistindo. Aí eu achei aqui, deixa eu ver minha resposta para uma amiga aqui. Ó, sim, já está aqui, ó, vou mostrar para vocês. No comentário lá desse compacto, ela fala aqui, ó, a Spell Penelope, olha o que ela diz, ó. Fé cega em Gleisi está na proporção inversamente proporcional à rejeição do duplo expresso ao Haddad. Mais uma vez, nossa rejeição não é a pessoa física do Haddad, é a ideia política de descarte do Lula. E isso a gente não tolera. Olha, vocês têm dado muitas pistas, mas ainda não amadureci totalmente a posição de vocês, firme, inegavelmente, com relação ao Lula. Não desistirei de pensar. Que bom, nunca desista de pensar. Aí eu botei, não é fé cega que o duplo expresso tem na Gleisi. Ela tem dado demonstrações seguidas de lealdade ao Lula e à causa. Ela pode ceder, a Gleisi? É claro que ela pode. Da mesma forma que o Lula também pode ceder. Ou nós mesmos. Eu aqui posso ceder se eu for coagido o suficiente, se me constrangerem moralmente, se botarem uma arma na minha cabeça. Será que eu vou continuar falando que não é para descartar o Lula? Eu não sei, eu não posso, não passei por esse teste. Mas o que eu sei é que seguidamente, certamente essa pressão está se fazendo sentir sobre a Gleisi Hoffmann e que até aqui, apesar da pressão, ela resistiu. E não é por outra razão que o presidente Lula nomeou ela advogada lá nas Cortes Superiores para poder continuar usando a boca dela para falar e usando os ouvidos dela para ouvir de fora. Certamente. E é por isso que ela está virando alvo. Então, era importante vir aqui conversar com você, caro membro da comunidade do Duplo Expresso, e para dizer que a gente tem que fortalecer aí esse apoio à senadora Gleisi Hoffmann e ao presidente Lula, porque essas são horas decisivas e o jogo é pesado, mas eles estão passando recibo de que a gente está causando dano. Essa é a tática do empate. Vamos que vamos, juntos com o presidente Lula, porque está junto com Lula, está junto com o povo brasileiro. Se não tiver nenhuma outra live extraordinária, com nenhuma outra bomba, nenhum outro depoimento me chegar de fundadores do PT, nós devemos voltar amanhã às 6 da manhã no Duplo Expresso. Até lá. Duplo Expresso.